Mais uma dica de bolo. Eu acho que entre as receitas apresentadas, né, aqui no quadro Bom Sabor, os bolos são que mais fazem sucesso, maior número de acessos. E as pessoas sempre pedem mais opções. Por isso a gente tenta pelo menos aí uma vez por semana trazer uma receitinha de bolo. E aí mudar esse bolo, né, dar uma repaginada naquele bolo que de repente a gente já está acostumado a fazer em casa e diversificar. A sugestão do bolo de hoje é super interessante, é um bolo com especiarias. Quem vai trazer pra gente é a Mila Tavares. Tudo bom, Mila? Tudo bom? Seja bem-vinda. Você Obrigada. sabe que o bolinho acho que é cultural, né, do brasileiro. É. Ele gosta do bolinho, aquela fatia no café da manhã, para um cafezinho da tarde. Muitos, inclusive, às vezes usam como uma sobremesa. Então, depois Sim. do almoço, do jantar, come ali a fatiazinha do É. bolo, né? E hoje, esse espetáculo aí, lembrando que a gente está trabalhando com especiarias que também tem os seus benefícios. Isso. A Esse canela. Esse bolo é diferente, Tati, porque ele não vai farinha de trigo. A gente vai reaproveitar o pãozinho, sabe o pãozinho que a gente compra toda manhã para tomar café e deixar lá. Eu trouxe até um para o pessoal de casa ver, mesmo durinho, Tá. porque você não tem, assim, antigamente fazia muito pudim, né? Antigamente não, ainda fazem. Mas aí tem uma outra opção agora para fazer esse bolinho. Legal. E aí você rala ele, trouxe até o ralador pessoal de casa ver, ralo grosso, né? Não precisa nem fazer farinha, é no ralo grosso mesmo. Então, o ideal mesmo não é nem aquele pão amanhecido, é o pão mais velho mesmo, pra ele Exatamente. endurecer e a gente Ele conseguir bem ralar. durinho. Legal. Então você substitui a farinha por ele ralado e o bolo é de especiarias, como você mesmo falou. E as especiarias que a gente vai usar é noz moscada, canela em pó e cravo em pó. Extremamente aromático. Exatamente. O cheiro desse bolo, quando tá assando, é bem convidativo. Eu imagino. Se alguém chegar na sua casa e estiver assando, A pessoa vai esperar para poder com provar o bolo. certeza, vai ficar esperando, porque é muito gostoso. E também vai as oleaginosas. Na receita eu coloquei para a pessoa colocar as oleaginosas da preferência, porque assim, o que Aqui são... você fez a misturinha, Isso, né? eu fiz um mix. Porque tem gente que, eu gosto mais de nozes, eu gosto mais de avelã, então fica da preferência da pessoa, né? Tá. Aqui eu coloquei castanha do Brasil, coloquei castanha do caju, passa na farinha de trigo, né? Sempre que você vai agregar alguma coisa no bolo para ele não descer. Então eu passei na farinha de trigo, já tá pronto. Ah, por isso que tá um pouco Por mais isso que ele tá mais branquinho, né? branquinho, porque eu já passei na farinha de trigo. E aí a gente salpicando um pouquinho aqui a farinha de trigo, né? Balançando. Não precisa muito trabalho não, viu, gente? Não. Só com uma colherzinha de farinha de trigo ou nem isso? Nem isso, Tati. E aí Nem... dá aquela chacoalhadinha, Exatamente. ó. Porque daí Tranquilo. a castanha não vai afundar, né? Pro fundo do bolo. Isso. Então, já vou preparar. Ele é bem prático de fazer, né? Aqui, ó, aqui tem o pão ralado. Um pão é suficiente? Então, na receita, pede 3 copos do pão ralado. Legal. Mais ou menos, aproximadamente, 1 copo é um pão. Ah, tá. Entendeu? Então, uma média de 3 Mas é pães. aproximadamente, entendeu? Porque geralmente cada padaria, né, Às vezes tem muda um o tamanho, padrão, né, do mas na hora que pãozinho assa, às francês. vezes fica diferente, né? Então, é aproximadamente. Então, eu já vou separar aqui, já vou misturar as especiarias no pão. Vou colocar aqui a noz moscada, a canela em pó e o cravo em pó. Das especiarias, Tati, quando você provar, você vai ver. O que mais vai predominar é o cravo. No entanto que na receita, ele é menos quantidade, né? Ele menos que a canela e que a noz moscada. Perfeito. Ele vai predominar mais, mas ele dá um sabor, um perfume, um aroma Vale bem, a pena. bem gostoso. Ele é bem diferente. Que você usa uma colher de sopa, né, da noz moscada e da canela. Isso. E uma colher de sobremesa Do de cravo em pó é uma quantidade menor. Então, vai bater no liquidificador 3 ovos. Uma xícara de leite. A de óleo é rasa, né? O açúcar. 1,5 copo de açúcar, 3 ovos inteiros, 1 xícara de leite e 1 xícara rasa de óleo. Aí, vou bater aqui, tá? Tá.
nesse tempo já deu pra misturar bem os ingredientes. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mila. Em casa a gente tem o costume de comprar o pão integral, mesmo o francês, né? Em Indaiatuba, pelo menos enquanto faço, acredito que muitas pessoas em casa também. Eu posso fazer essa mesma receita aí usando o pãozinho francês na versão integral? Isso. Ou pode mudar a textura, alguma coisa? Eu até ia falar, bem lembrado, Tati, porque é muito comum já agora as padarias fazer o pão francês com Integral. a massa integral. Eu já fiz e dá super certo. Ah, legal. Então, Você, assim, na verdade, esse bolo você pode mudar ele todo para uma versão mais light, né? Aqui eu tô fazendo a receita original dele, porque essa receita, ela é uma receita muito querida. Quem passou para mim foi uma vovozinha, assim, muito querida. Ela tinha o nome de Dona Meiga. Ah, deve ser essas receitas de família, Isso, né? exatamente. Faz 20 anos que eu tenho essa receita. Olha, e de onde que é essa senhora que passou a receita Da pra minha você? cidade, De onde você é? de Jaguariúna. Jaguariúna. Como que é o Isso. nome dela? Dona Meiga. Dona E ela é muito querida. E Ela é meiga mesmo. Ela é meiga mesmo. Então, assim, pode substituir, eu já tenho muito tempo nessa receita, então ela pode substituir, sim, pela versão integral. E o leite, aí você vai colocar desnatado, e o açúcar você pode colocar também o demerara ou o mascavo, porque esse bolo, depois você vai ver quando cortar, a textura dele ele vai ficar um pouco úmido mesmo, ele não fica muito seco. Então, não... Dá pra gente adaptar ou Isso. substituir os ingredientes? É como eu deixei a preferência das oleaginosas, né? Usa a castanha que preferir. A que preferir. E também se a pessoa falar assim, hoje eu não tenho. Pode fazer sem, porque dá Usa certo. só daí as especiarias. A especiaria você tem que deixar porque é o saborzinho, né? É o tchan, É né? o tchan, da é o receita. cheirinho, é aquele tchan que se chegar uma visita em casa, Mas deve tiver... ficar muito bom, porque só que você manuseando já sobe esse aroma, Exatamente. né? Eu tô imaginando no forno, gente, isso deve ficar um espetáculo. Muito bom mesmo. Aí eu acho que eu até coloquei no modo de preparo, eu sempre... como ele não vai batedeira, sempre é bom mexer com esse batedor de arame, né? Bolo, né? Porque ele vai deixar a massa do bolo, ajuda a airar, né? A massa de bolo. Aqui tá dando para perceber que o pão foi ralado grosso mesmo. Teve uns pedacinhos, ficou até maiorzinho, Tati, não tem problema. Pode deixar desse jeito mesmo. Muito legal, uma dica pra gente reaproveitar Isso. o pãozinho, né, que sobrou em casa. E a ideia mesmo não é nem o pão amanhecido, gente, é aquele pão mais durinho mesmo, mais firme. Exatamente. Você vai ralar com muito mais facilidade. Exatamente. E aí depois vamos colocar as oleaginosas, né? No final eu já passei na farinha. E uma colher de sopa de fermento. Tá. Equipe, é impressão minha ou começou a chover? Aqui em Valinhos, onde fica a sede da emissora. Ai, gente, com friozinho, chuvinha, esse bolinho, ai, combinação perfeita, esses dias hein? de frio que tá fazendo, eu sou suspeita para falar, porque Não é? Uma as pessoas fatiazinha de perguntam bolo, muito um para mim, cafezinho. falam assim, nossa, você faz bastante bolo, eu acho que você já enjoou, né? Eu falei, ainda não consegui enjoar. E você sabe que todos os nossos convidados que costumam fazer, né, os bolos, é engraçado, porque é uma receita que a gente não enjoa, né? Não. Pelo contrário. A gente vai brincando, inclusive, com os sabores, com as combinações, né? Dá pra fazer bolo de tudo quanto é tipo. Eu acho que isso é legal. E faz muito parte da cultura do Exatamente. brasileiro, né? Exatamente. O bolo. E agora o pessoal que trabalha com vendas também tá fazendo esses bolinhos da vovó, né? O pessoal faz o bolo de aniversário e tudo, mas o pessoal que trabalha com vendas faz maior tá sucesso. fazendo. O bolo E simples, né? exatamente, que é o bolinho de tomar com café, né? Esse de especiarias mesmo, ele combina muito bem com um cafezinho. Eu tô aqui pensando ele com chai. É um chá Também, indiano, né? Eu também. adoro, já até falei aqui outras vezes. Eu amo chá, gente. Esse chá indiano, inclusive, é feito com leite. Vou ver se eu venho aqui ensinar um dia no programa pra vocês, porque é maravilhoso. Esse chá vocês têm que fazer, gente. É, top. E eu tô Combina. bem pensando, esse chá, o chai com esse bolo. Fica ótimo mesmo. Já tenho a minha receitinha pro fim de semana. Esse que eu vou servir pra você, Tati, em cima eu coloquei, polvilhei açúcar com canela. Tá, fez uma misturinha. Isso. Quanto tempo de forno, Mila, a gente deixa? 40 minutos. Esse que eu fiz, eu até medi bem certinho, já tinha colocado na receita, mas é exatamente mesmo 40 minutos. Pode ser que tenha uma variação de forno, né, assim, mas geralmente é esse tempo.
Aí tem aquela receita, aquela dicasinha de sempre de colocar o palitinho e sair E limpinho. aquelas orientações também? Forno pré-aquecido, 180 Forno graus a pré-aquecido, 200. 180, 220, Tá. mais ou menos essa temperatura. E o cheirinho, daqui a pouco você vai sentir. O nosso vai pro forno. Ai, que delícia. Gente, eu adoro bolo quente também. É, bolo quente é gostoso mesmo. Produção, a hora que tiver aquele cheirinho bom, coloca aí no reloginho os 40 minutos, que depois, né, gente, bolinho quente também imperdível. E agora tem essa sugestão desse prontinho que a Mila gentilmente trouxe também pra gente poder mostrar pra vocês. Pra eu conseguir provar aqui ao vivo, em cores e cheio de sabores. Nossa, bem molhadinho fica, Mila. Fica úmido. Tcharam! Muito legal a receita. Melhor que aprender é experimentar. Chegou a melhor parte aqui do quadro, gente. Mila, sensacional. E de fato foi exatamente o que você falou. O cravo, opa, caiu. É o que predomina. Ele sobressai. Então é importante mesmo na preparação ali. Ih, gente, espedafou. Olha que fofinho o bolo. É, a Sempre textura colocar dele. um pouquinho menos de cravo. É, se a pessoa. A primeira vez que for fazer, se quiser dar uma. Falar assim, é a primeira vez que eu vou fazer com menos especiarias. Diminuir um pouquinho para ver se. Porque ele fica com o sabor das especiarias bem, né? Relevante, é um sabor relevante. É um bolo de especiarias. É um bolo de Muito especiarias. gostoso. Agora, se a pessoa quiser testar, fala assim, eu acho que eu vou fazer com um pouquinho, diminuir um pouquinho, até ver se o que tá na receita, o paladar aprova, né? Nossa, é muito gostoso, gente. Com café ele fica perfeito, chazinho. Essa época, né, de inverno fica muito bom. E você sente, tá dando pra sentir, né? A castanha. A crocância é legal, você não triturou muito, né? Você manteve os pedacinhos mais grosseiros. A castanha de caju, eu triturei ela bem pequenininha. Só que a castanha do Brasil, ela tá um pedaço bem maior. Uma delícia. Eu adoro a casquinha, sabe? Do bolo, a lateral. Gente, eu amo casquinha de bolo. Gente, sensacional esse bolo. Façam. Vocês vão amar. Muito simples. Parabéns, Mila. Obrigada. Nossa, arrasou. Olha, tô aqui raspando o prato, como os meninos brincam. Não vai sobrar nem um pedacinho para contar a história. Mais uma dica imperdível. Anotar os ingredientes, depois a gente coloca no site também. Uma super dica para vocês, para um lanchinho da tarde, acompanhando um cafezinho, um chazinho. Uma ótima pedida. Tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada, viu, Mila? Eu Até que uma agradeço. próxima oportunidade. Até.